que Ele te ajude. Então, quem não veio nem domingo, nem segunda, nem terça? Deixa eu ver. Levante a mão, deixa eu ver quem não veio. Então, algumas pessoas, bem-vindos vocês que estão vindo hoje, começando, não é hoje, né? Muito bem-vindo. Os outros já sabem o que eu vou perguntar. Me autorize a fazer uma breve recapitulação, né? Para que vocês possam poder continuar com a gente nesta caminhada. Eu creio que você não veio aqui para receber apenas a mensagem de hoje, mas veio porque Deus tem um propósito. Nós estamos compartilhando dentro desse tema 7 passos de fé com Jesus. Nós estamos compartilhando alguns princípios da palavra de Deus, alguns ensinamentos que eu creio ser princípios da palavra de Deus para fazer nossa fé funcionar. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele estabeleceu princípios, existem critérios, né? E é o que a gente está vendo aqui. E nós falamos que antes de dar o primeiro passo, nós falamos de 3 pré-requisitos. E esses 3 pré-requisitos nós vimos lá em Marcos capítulo 11, naquele incidente quando Jesus ia entrando com os discípulos em Jerusalém, estava com fome, numa aldeia perto, viu uma figueira a uma certa distância, uma figueira com folhas, foi ver se tinha folha de fruta. Quando chegou lá só tinha folhas, mas não tinha fruta porque não era tempo. O evangelho não tinha fruta porque não era tempo. No entanto, Jesus amaldiçoou a figueira. Então, nós falamos que Jesus amaldiçoou aquela figueira por causa da hipocrisia dela. Ela era uma figueira que tinha a aparência de uma figueira com fruta e não tinha, senão Jesus teria que ter amaldiçoado as outras figueiras também, porque também não tinha fruta, né? E nós vimos que o pecado de hipocrisia foi muito denunciado por Jesus e pelos apóstolos. Jesus diz que é como um sepulcro caiado, né? Por fora está bonito, mas por dentro ele está podre, fétido, né? E cheio de bicho. Assim também é a nossa vida, mas há uma tendência humana de querer conquistar Deus pela nossa aparente espiritualidade. Parece que para receber a bênção de Deus, então nós precisamos revesti-lo de uma espiritualidade própria, né? E tão imensa, tão grande, né? E para poder alcançar, para Deus olhar e ver que a gente é muito espiritual e ver que a gente merece, né? Merece receber a bênção dele. Então nós falamos que para receber a bênção de Deus nós devemos recusar essa atitude, devemos recusar esse tipo de pecado, da ostentação, da hipocrisia, mas chegar diante dele, né? Com inteireza de coração, com humildade de fé e com inteireza de coração, com sinceridade, como aquele pai: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha pequena fé. Ou como Jesus falou naquela parábola dos 2 homens que foram orar. O fariseu, né, que orava em pé, de si para si mesmo: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores, nem como esse aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tem. E Jesus disse que havia um publicano que prostrou ali, nem ousava olhar para cima, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus voltou. Este voltou justificado, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é que Deus seja caprichoso, é capricho para receber a bênção. Não, é porque é bom para nós. As bênçãos temporais, preste atenção, as bênçãos temporais, as bênçãos pertencentes a este tempo que Deus nos concede, é porque Deus tem um bem muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Infelizmente, aqueles que às vezes, por não entender a palavra, por não entender esse amor de Deus, então busca só a bênção temporal, né? Só aquilo para aqui e agora, e esquece que Deus tem um objetivo muito maior para com aquelas bênçãos que Ele nos concede. Então, não ser hipócrita. E aí Jesus também, quando o apóstolo Pedro disse: olha, Senhor, a figueira que amaldiçoada, secou-se. Então Jesus começou a ensinar e ele disse: tende fé em Deus. Falando da necessidade de colocar a fé
Tão somente em Deus. É mais do que colocar a fé em Deus. Percebe a diferença? É mais do que ter fé em Deus. É colocar a fé tão somente em Deus. Deus não divide a glória dele com deuses nenhum e com ninguém. Que é para o nosso bem, é para não nos desviarmos para os deuses feitos pelas mãos dos homens, né? Seja ele de carne e osso ou feito de qualquer matéria inanimada. É por causa do amor dele para conosco. Então, é para colocar nossa fé tão somente em Deus. Jesus diz, tende fé em Deus. Citamos também Isaías, quando o Senhor diz, vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou Deus, eu anunciei salvação, eu a realizei e eu a faço ouvir. Amém. Não há outro. E ele diz que agindo eu, quem impedirá? É o Senhor. Então o Senhor falando, veja que aqui falando de 3 níveis de relacionamento com Deus: o nível da informação, o nível da fé e o nível do entendimento. Mas no nível da fé, ele não disse, olha, para que tenham fé, para que cresçam na fé. Não disse isso. Mas para que me creias, é para crer nele. Então, veja bem, é muito importante esses pré-requisitos, aprender a colocar a fé tão somente no Senhor. É porque aquele que coloca a fé tão somente em Deus, ele está experimentando que Deus é tão soberano, Deus é poderoso, que ele não precisa de auxiliar. Ele é autossuficiente. Ele pode fazer como nós cantamos. Ele é o Deus do impossível, né? Então nós podemos descansar, podemos colocar nossas necessidades diante dele, mesmo que essas necessidades sejam completa impossibilidade a qualquer ser humano na terra. Para Deus sempre é possível. Amém. Né? Daí a necessidade de colocar nossa fé tão somente em Deus. Mas não basta. E aí Jesus continua ensinando isso: quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, vai vingar logo. É isso? Não. Se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas por quê? Isso é capricho de Deus? Não. É porque somos pecadores. Embora somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado separou de Deus, né? O pecado separou de Deus. E já que é só Deus que pode nos abençoar, já que nós estamos colocando a fé tão somente nele, então nós precisamos que não haja nada e nos impedindo o acesso a ele para recebermos a bênção. E é quando nós perdoamos ao próximo que o caminho ao perdão de Deus está aberto. Lembra a oração do Pai Nosso? Lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vai e ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo jeito que nós perdoamos os nossos devedores ou quem nos tem ofendido. Do mesmo jeito. Então, essa é uma questão muito importante. É o terceiro pré-requisito. E muitas vezes a falta de perdão está adoecendo as pessoas. Quem concorda que está? Falta de perdão está adoecendo as pessoas terrivelmente. Louvo muito a Deus por perceber que a medicina está abrindo para esta verdade, para esta realidade. Nós vamos ver na medicina se caminhar nessa direção. Vamos começar a ver coisas extraordinárias acontecendo. Porque há coisas, um coração amargurado, um coração cheio de ódio, não tem remédio que consiga curar. É ou não é? Você faz uma cirurgia, tira um câncer, daqui a pouquinho outro, vez não é nem aquele mais, outro recomeça, brota. Porque a coisa está fervilhando lá dentro, vai brotar em algum lugar. Então é preciso aprender a perdoar. Então vimos esses 3 pré-requisitos. E aí, então, preenchendo esses 3 pré-requisitos, nós estamos prontos para entrar na nossa caminhada com Jesus. E nós vimos que o primeiro pré-requisito, ou o primeiro passo é
antever a bênção de Deus. Nesse mesmo texto de Marcos, Jesus disse, tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste. O receber está no passado. Tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, e assim será convosco. Então é antever a bênção, é tomar posse da bênção de Deus, crendo que já recebeu. Peraí, pastor, você disse que não é para ser hipócrita. Alguém está com problema na coluna, está meio torto, chega, recebe a oração, e aí orou, vai sair ainda com a torto, e aí disse, não, como é que está? Estou curada, graças a Deus. Não está sentindo nada? Não estou sentindo nada. Não, se está sentindo, diga eu estou sentindo, né? Desculpe. Se está sentindo, ainda tenho sintomas, mas pela fé já recebi a cura. Amém? Pela fé já recebi a cura. Ainda os sintomas estão aqui, mas não andamos por vistas, andamos pela fé. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa que eu não disse ainda. Agora, por favor, eu não sou médico, pastor Justino não é médico. Nós temos médicos aqui, mas esses médicos não estão examinando nenhum de vocês. Portanto, assim como um pastor não pode receitar medicamento nenhum, também não pode suspender nenhum medicamento. Vocês vão receber, aquele que segue esses princípios e caminha com Jesus por fé, vão ficar curados, se estão buscando cura. Amém? Vão ficar curados. Mas, por favor, veja que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, curou o leproso e disse para ele, vai apresentar ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a pessoa que podia atestar se a pessoa estava ou não curado da lepra. Muito obrigado. Então você recebeu oração, creu que está curado, vai ao seu médico, ok? Estamos combinados? Viu? Vai ao seu médico, só ele vai poder suspender o medicamento. Estamos combinados? Então dá pressa disso. Ele disse, até os sintomas já desapareceram mesmo assim. Vai lá, só o médico, só o seu médico pode suspender o medicamento. Vai servir de testemunho para ele. Amém? Vai servir de testemunho para ele e o nome de Jesus será glorificado. Então vimos antever a bênção de Deus. E ontem vimos o segundo passo. Qual foi? Caminhar em direção estabelecer alvo para a vida e para a bênção de Deus. É importante, nós citamos alguns casos de pessoas que receberam a bênção temporal, mas por não estabelecer um alvo para a vida e para a bênção de Deus, essa bênção temporal acabou se tornando um mal, porque a pessoa começou a viver uma vida completamente desregrada. E nós devemos estabelecer alvo para a vida e para a bênção de Deus. Principalmente se você está buscando cura para o seu filho, se você está buscando bênção financeira, principalmente nessas duas áreas. Mas em todas as áreas devemos estabelecer alvos para a vida e para a bênção de Deus. Não deixarmos a vida à deriva das circunstâncias. Ok? Amém. Não permitir isso. Decidir a minha vida não estará à deriva das circunstâncias. Então vimos isso. Eu falei com o pastor Justino que nós teríamos uma breve recapitulação hoje para entrarmos aqui no terceiro passo. E quando nós falamos de estabelecer alvo, nós falamos de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós lemos lá no versículo 14, quando ele disse, eu prossigo para o alvo. Eu quero que você abra de novo aí sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 13, Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo disse, uma coisa faço. Quantas coisas? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então preste atenção nisso aqui, preste atenção. Paulo disse, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós temos, a maioria das pessoas estão correndo para aquilo que está diante de você.
Tá? Então, tem uma coisa aqui, corre atrás dessa, tem outra aqui, corre, tem outra ali, mas estão às vezes em círculo, não tem um norte, não estabeleceu o alvo, mesmo que corre para aquilo que está diante dela, mas não tem o alvo, não está caminhando numa direção. Então nós precisamos, para caminhar numa direção, é mais ou menos assim. Imagina que esta caixa esteja fixada, que ela esteja fixada. E aí eu dei o primeiro passo, eu antevi a bênção de Deus. Quero caminhar com Jesus, eu vou tomar posse dessa bênção. Eu estabeleci um alvo. Como é que eu faço para dar o terceiro passo? Me ajudem aí. Eu tenho que largar isso aqui, não tem? Soltar para poder dar o terceiro passo. Ninguém consegue viver nessa vida fazendo tudo, tendo tudo o que está ao alcance para fazer. Ninguém consegue. É preciso decidir. Você primeiro estabelece o alvo. Depois, então, sabe o que? É o alvo que determina o que você vai deixar. Quem está me entendendo, por favor? Sim, então, é preciso também para a bênção de Deus a mesma coisa. Porque, veja bem, muitas vezes a doença que está aí, o problema financeiro, o problema relacional que está aí, ele não vai ser curado só pela oração. A pessoa vai precisar decidir que vai romper com aquilo que atrapalha. Porque você tem uma bênção, você quer ver a sua família restaurada, você quer ver a sua família dentro do propósito de Deus para com ela. Você quer honrar o nome do Senhor com o seu modo de viver. Então, qualquer que seja a bênção que você está buscando, você estabeleceu o alvo. Então, para dar o terceiro passo, você precisa deixar para trás todo e qualquer embaraço. Esse esquecendo, como Paulo disse, esquecendo-me do que para trás fica, isso não é uma amnésia. Isso é um deixar consciente. Quando ele diz esquecendo das coisas que para trás fica, isso é um deixar consciente. Eu deixo isso para trás. Porque eu tenho um alvo. O alvo é um ponto onde eu quero chegar. Mas ele avança para as suas metas, né? Então aquilo que está perto são as metas. Aquilo que vai. Mas veja que ele não está pegando tudo que está aqui ao alcance. Ele está avançando para aquilo que está diante dele em direção ao alvo. E qual era o alvo dele? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos ver bem claramente quais são os nossos alvos. E então precisamos caminhar em direção a ele. Mas aí precisamos deixar para trás todo e qualquer embaraço. Um outro exemplo a gente tem em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, e eu quero ler com você. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Glória a Deus. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Falamos sobre isso ontem a respeito daquele paralítico lá no tanque de Betesda, que estava há 38 anos paralítico. Jesus fez a pergunta também para aquele homem: moço, você quer ficar curado? Vendo ele naquele estado, Jesus: você quer ficar curado? Nós falamos que o que Jesus estava querendo gerar nele uma imagem mental. Queria que ele próprio falasse o que ele queria, que ele dissesse o que queria. A importância de dizer, amém, amados? Estão me entendendo? Amém. A importância de dizer o que você quer e crê que Deus é capaz de fazer. Então Jesus está querendo que ele fale aí. Agora a mesma coisa, esse cego agora está gritando, e Jesus escuta ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que as pessoas que estão com o pé: cala a boca, cego,
cala a boca, não incomoda. Mas cada vez ele gritava mais. Cada vez gritava mais. Então Jesus disse, chame o cego. E alguém chega para ele e diz, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Então levanta, e ele pula de um salto, joga a capa fora e foi encontrar com Jesus. E aí Jesus faz a mesma pergunta, praticamente. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Então veja. Então fique com elas. E ele, na mesma hora, começou a chegar e passou a continuar a caminhada com Jesus. Veja bem, essa é uma lição importante. Se você estabeleceu um alvo, você não vai ficar só com a bênção temporal. Você vai continuar com Jesus. Amém? Não é gostoso ouvir aquilo? Não é? Que ele está aí, estão clamando, ficou curado, e agora não, ele quis continuar com o Senhor. Mas o que o cego teve que deixar? O cego teve que deixar as vozes contrárias, né? Aqueles que estavam falando para ele, para calar a boca, teve que deixar as vozes contrárias e teve que deixar a capa. O cego anteviu a bênção da cura, fosse reclamar, Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão mandava calar a boca, mas ele cada vez gritava mais até Jesus ouvir. Deixou a capa e correu ao encontro de Jesus. Ficou curado. A bênção que ele anteviu foi a cura. Sua meta foi gritar até Jesus atendê-lo. Seu alvo foi enxergar outra vez. Ele teve que deixar para trás as vozes contrárias e a capa. Esses eram embaraços à bênção que ele anteviu e ao alvo que estabeleceu. Então ele precisou deixar para poder estar caminhando. Se alguém quer seguir a Cristo, quer vitória em sua caminhada com Ele, quer perseverar na corrida proposta, tem que desembaraçar-se de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia, como disse Hebreus 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Amanhã, no passo de amanhã, nós nos deteremos mais nesse texto aqui. Mas olha a importância dessa parte A do versículo, do desembaraçar-se do pecado e de todo o peso. No caso do cego de nascença, que é outro texto também importante para ser observado, João capítulo 9 fala do cego de nascença, e Jesus, naquele caso, Jesus faz algo muito estranho. Ele cuspiu na terra, fez lama, né, e passou nos olhos do cego, né? Passou nos olhos, não vamos começar a fazer lama de saliva para ele não para curar, não. Né? Mas Jesus fez lá, fez lama, passou nos olhos dele e mandou ele lavar no tanque enviado. Aquele cego de nascença, ele podia ter dito, é impossível. Eu sou cego, como é que eu vou achar o tanque? A não ser que alguém me leve, que alguém me guie até lá. Outra coisa, ele disse, olha, nunca se ouviu com cego de nascença ficar curado. Mas ele teve que deixar esses possíveis argumentos contrários. Ele obedeceu, Jesus faz ali aquela lama, passa no olho dele, e ele vai e lava e volta enxergando. Mas é importante que aí esse homem não fez como o filho de Timeu, né? Ele não seguiu Jesus. Mais tarde, dias depois, Jesus o encontra no templo. Quando Jesus o encontra no templo, Jesus falou com ele, olha, você já está curado, né? E aí Jesus falou assim, primeiro Jesus perguntou, você crê no Filho de Deus? E o cego perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele disse, você já viu ele, você já o conhece, você já esteve com ele, e é aquele que fala com você. E aí ele disse, sim, Senhor, eu creio. Só que você já está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. As pessoas vão entender, no caso do cego de nascença, quando começaram a ver, muita gente agora queria estar seguindo Jesus por causa daquele milagre, e os religiosos ficaram com ciúmes. Quando os religiosos ficaram com ciúme, aí eles tinham decidido que se alguém falasse que Jesus era o Messias, ia ser expulso da religião deles. E aí, então chamaram os pais daquele homem que tinha sido aquele cego de nascença.
Chamaram os pais, então, para interrogar, e disseram: olha, nós queremos fazer algumas perguntas para você. Pois não, pode fazer. Ele disse: olha, primeiro, queremos saber se esse é o filho de vocês. Sim, é nosso filho. Depois queremos saber se ele nasceu cego. Sim, ele nasceu cego. E queremos saber como é que ele enxerga agora. Aí os pais disseram: ele já é de maior, pergunta a ele mesmo. Porque não tiveram coragem de confessar que era o homem chamado Jesus, o Jesus de Nazaré, que tinha curado seu filho, porque tinha medo de ser expulso da sua religião. Os pais estavam com medo. Mas aí chamaram o rapaz. Chamaram o rapaz e perguntaram: olha, como é que você está curado? O homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez lama, passou nos meus olhos, mandou lavar, eu lavei e estou curado, voltei enxergando. E aí ele disse: esse homem não é de Deus. Ele não obedece o sábado, ele curou no sábado, ele não é de Deus. Se é de Deus eu não sei. Uma coisa eu sei: eu nasci cego e agora estou enxergando. E ele disse: pode, meu senhor, pode. Ele não sabia nada. Se é de Deus eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu nasci cego e estou enxergando. E aí eles perguntaram: mas como você? Ele disse assim: eu já falei. Eu já contei. Vocês também querem se tornar discípulo dele? Você quer saber que é para tornar discípulo? Discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. E nós sabemos quem é Moisés, mas esse aí nós não sabemos. Nisso está a maravilha. Vocês não sabem quem é, e no entanto ele me abriu os olhos, me curou. Vocês nem sabem de onde ele veio, não sabem quem é, e ele me abriu os olhos. E ele é o certo discípulo, nosso rei certo. E nós sabemos que Deus não escuta pecadores, mas se alguém lhe teme o nome a esse, ele abençoa e usa. Você é todo nascido em pecado e quer ensinar a nós? E o expulsou da sinagoga, expulsou da sua religião. Mas ele deu testemunho e ele ficou firme com Jesus, veja que ele ficou curado, mas ele não tinha ainda tomado, nem sabia direito quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele teve que enfrentar esses argumentos que provavelmente, talvez até já imaginava que podia acontecer. Vamos passar mais para frente. Já falamos lá do paralítico, já o tanto de Betesda. Eu não vou estar repetindo isso aqui. Mas deixa eu falar só um pouquinho a respeito do paralítico lá do tanto de Betesda. A Bíblia não menciona a causa daquela paralisia. A Bíblia não falou. Mas o versículo 14, Jesus disse para o paralítico: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pior do que 38 anos de paralisia. Já pensou? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Embora o homem estivesse curado de seu problema físico, sua completa saúde dependia de abandonar o pecado. Quem está entendendo? Glória a Deus. Sua completa saúde dependia de abandonar o pecado. Não peques mais. Neste caso, o que necessitava ser deixado para trás eram seus problemas de alma, o seu pecado. Precisava ser deixado para trás. Irmãos amados, eu creio, e creio pela fé. Não há conhecimento bastante para isso, mas creio. E creio que Deus tem dado essa fé. Eu tenho visto muita gente doente, e os mais variados tipos de doença, e às vezes para as quais os médicos não conseguem encontrar uma causa. Não é? Verifica, o sintoma está aí, está cada vez pior. Mas eu creio que a decisão de deixar o pecado, e quando falamos do pecado, há muita coisa que nós às vezes não vimos como pecado. Existem pecados comportamentais de alma, existem pecados de atitudes, ou só pecado de emoção, é ódio, é ressentimento, amargura e tudo mais, que pode estar acabando com a nossa vida. O simples fato de decidir: Senhor, eu não vou odiar mais ninguém. Senhor, eu perdoo a todos aqueles
que me magoaram, que me feriram, que me atormentaram, que me prejudicaram de alguma maneira. Eu os perdoo completamente, não só aqui, mas também aqui. Amém? Eu os perdoo, pronto para amá-los, prontos para falar de Jesus, pronto para lhes estender a mão e ajudar a levantar sempre que precisar. E não querendo que sofra absolutamente nada como consequência do mal que porventura tenhamos feito. E eu creio que esta decisão por fé em Jesus, ela só basta para curar muitos tipos de enfermidade, muitos tipos de doença. Então, uma das coisas a ser deixada. Talvez nesses dias que você está fazendo essa campanha, talvez você vai tirar tempo com Deus para ouvir o que Deus fala a respeito de você próprio, de você própria. Ouvir o Senhor, dizer: Senhor, o que eu preciso deixar para trás? Não estou falando de gente, de deixar gente. Estamos falando de deixar coisas, de deixar atitudes, de deixar emoções que prejudicam, que arruinam, que corroem. Deixar emoções que produzem, parece que ácido, que come o corpo, que comem os órgãos do corpo. Já viram isso? Já viu pessoas que às vezes têm um surto de raiva, daqui a pouquinho está com um problema no estômago, está parecendo que alguma coisa comeu o estômago? Quem já passou por isso? Né? De repente está queimando, parece que tem fogo lá dentro. Passa por um estresse, para uma situação complicada, e daqui a pouquinho está queimando, ou uma dor terrível na cabeça, ou mesmo até dor nas costas, né? E de repente começa a dor no peito, de repente aquela dor terrível. Por causa de uma situação, por causa de um sentimento, de um tipo de emoção, prejudicando a vida. Deus quer, em Cristo Jesus, nos dar uma vida abundante. Uma vida abundante. É certo que vamos ter problemas, é certo que vamos ter lutas, é certo que a vida não é fácil para ninguém, concorda? Todo mundo tem luta. Eu fico às vezes escandalizado, chocado. Para mim que nasci muito pobre, que o primeiro calçado já foi comprado com o dinheiro do meu trabalho, então a gente pensava que os ricos não têm problema. Pensaram que a gente tem um problema porque é pobre. Mas eu estou vendo, quando você começa a ver as estatísticas, quando você vê nos Estados Unidos, os problemas aumentaram à medida que tiveram a recessão econômica. Nós estamos vendo a mesma coisa no Brasil. Nós estamos vendo a mesma coisa nas famílias. À medida que tem ascensão financeira, material, é para não ter mais problemas, mas os problemas estão avolumando, estão aumentando. Por causa de sentimentos, por causa de emoções malignas, por causa de emoções que não vêm de Deus, por causa de emoções que não condizem com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos decidir hoje: Senhor, eu vou deixar todo sentimento que é contrário à tua palavra. Eu não quero mais. Eu decido deixar para trás. Mas também alguns embaraços, às vezes há coisas que não são pecado, como é o caso do cego. A capa não era pecado, as vozes contrárias também não. Mas a pessoa decide deixar. Às vezes são coisas apenas. Só que nós precisamos ter cuidado quanto àquilo que nós vamos deixar. Nós precisamos primeiro decidir que a partir daqui, o nosso ordenamento de valores, a nossa hierarquização de valores, será feita pela perspectiva do reino de Deus. Amém. E não dos homens. Amém. Porque senão a gente vai deixar o que não devia ser deixado. Quem está me entendendo? Amém. Então é preciso, Senhor, a partir daqui, eu quero, Senhor, tomar a decisão de deixar sempre para trás o que precisar ser deixado. Mas não da perspectiva do reino deste mundo. Não a partir da perspectiva limitada da mente humana, da compreensão humana. Mas, Senhor, a partir da perspectiva do reino de Deus. Amém? Então, hierarquizando nossos valores pela perspectiva do reino. Nós todos sabemos que se numa situação de apuro, numa situação de dificuldade, se você não pode levar tudo que gostaria, vai levar aquilo que lhe é mais importante. É ou não é? É ou não é? Todo mundo é assim. Se não dá para levar, por exemplo, lá em Moçambique, quando aconteceu a libertação,
e os moçambicanos venceram a guerra contra o colonizador, e então os moçambicanos assumiram o poder e deram para os colonizadores que lá viveram por muitas décadas, e que tinham fazendas, e que tinham empresas, e que tinham tanta coisa lá. Mas aí os moçambicanos agora deram o chamado 24-20. Quem já ouviu falar do 24-20? 24 horas para deixar o país levando 20 quilos. Pensa no 24-20. Ok? Pensa no 24-20. Você pode sair com a sua vida em 24 horas, levando 20 quilos. Boa parte dos países africanos que passaram por libertação na base da guerra, então os colonizadores receberam 24-20. Muitos colonizadores que nem tinham culpa, que se até relacionava bem com os nativos, também mesma coisa receberam. E se sentiram tremendamente injustiçados. Muitos suicidaram ali mesmo. Porque o que vão fazer agora? Sentir daquela terra a sua terra. E agora como fazer? Mas o certo é que muitos não, para salvar a vida própria e da família, aceitaram 24-20. Então você não tem muito tempo para decidir, você só tem 24 horas. Então você precisa já ter um ordenamento de valores antecipado para saber o que levar. Quem está me entendendo, por favor? Amém. Não viva no presente século sem um correto ordenamento de valores. Eu acho que nós devemos viver como se já estivéssemos morrendo. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Viver como se já estivéssemos morrendo. Eu lia, não tem muito tempo, não lembro o nome do livro, atualmente eu não lembro mais, não lembro o nome do autor que eu terminei de ler hoje. Mas quando um homem, um empregado, alto funcionário de uma grande empresa, e ele tinha planejado que quando aposentasse, ia aposentar, ia largar a família e ia curtir a vida. Então deu entrada na aposentadoria, e depois ia comunicar com a família que ia largar a família. Deu entrada na aposentadoria, mas resolveu fazer o check-up do seu físico, e aí quando vai fazer o check-up, lá vem bomba. E o médico então chama, vê os resultados dos exames, vê os exames e tudo. Se senta aqui, eu preciso conversar com você. E diz, pois não, doutor. A notícia não é boa. Você tem no máximo 3 meses de vida. Mas não brinca, doutor. Infelizmente, olha a sua situação. Então você tem no máximo 3 meses de vida. E aquele homem volta para casa, e aí ele decidiu ir para casa, dirigindo o seu carro, ele começou a dizer, eu só tenho 3 meses. Eu vou amar a minha família. Eu vou amar a minha esposa. Eu vou amar os meus filhos. Eu vou ter esse tempo. Eu vou cuidar da minha família. Eu gostaria de ter todo esse tempo com eles. E se tornou aquele homem que toda a família gostaria de ter. 2 meses e alguns dias depois, o hospital liga para ele. O hospital liga e chama ele, por favor, para comparecer ao hospital. Ele diz, estou morrendo. E aí quando chega o diretor do hospital é que ia falar com ele. Ele disse, moço, por favor, olha, se você quiser processar o hospital, você pode processar. Você pode processar. Infelizmente, houve um erro e os exames, aquele diagnóstico não é o seu diagnóstico. Você pode processar o hospital, você pode procurar os seus direitos. Mas que processar que nada. Eu vivi os 60 dias melhores da minha vida. Meus amados, será que temos que ouvir uma notícia dessa para a gente melhorar como pessoa? Vamos tomar uma decisão? Vamos? Dizer, Senhor, eu não preciso esperar uma catástrofe para melhorar como pessoa. Amém? Eu vou viver todos os dias como se fosse o último, perdoando e amando. Amando e perdoando sempre. Quem tem coragem de fazer isso? Senhor, eu quero. Eu vou viver cada dia. Eu nem tenho que preocupar com amanhã. Eu nem tenho que preocupar com quantos anos eu vou viver. O que eu preciso é viver hoje intensamente e com muita alegria, com muito gozo do Espírito e podendo amar.
Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É o que Deus tem para nós. É o que Jesus veio nos proporcionar. Por isso que ele olhou, e quando estava fisicamente aqui na terra, vendo as multidões e vendo a situação de cada um, e podendo ver o estado de alma e de espírito de cada um, Jesus então, como disse Mateus, né? Marcos 10, né? Ou Mateus 10. Vendo as multidões, sentia grande compaixão delas, porque as viram como ovelhas desgarradas e errantes que não têm pastor. Jesus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, quer não só nos curar dos males do físico, mas também da alma, também do espírito e também dos males relacionais. Amém? E curar e fazer a gente viver essa vida abundante que ele tem. É tão gostoso viver, meus amados. Se não fosse a certeza da glória eterna, a gente não ia querer ir embora daqui, não. É tão gostoso viver esta vida em Cristo. Irmãos, eu tenho andado por muitos lugares do mundo, mas é impressionante como é o povo de Deus, pastor Justi. Esse povo não sabe o que faz com a gente. Esse povo não sabe. Há um amor derramando. Há um amor derramando através da igreja, na igreja e através da igreja. Aliás, eu estou vendo aqui vocês. Eu estou vendo como é que vocês tratam um ao outro. Eu estou vendo como é que vocês tratam o seu pastor. Eu vejo como é que os olhos do seu pastor brilham quando te cumprimenta. Eu estou vendo o cuidado que vocês têm para com a pastora, a esposa dele. Eu estou vendo o cuidado, alguém lá e cuida. Eu estou vendo isso. Eu tenho acompanhado até mesmo à distância. Pode aplaudir o Senhor pelo que ele está fazendo no meio de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe o que a igreja de Cristo tem experimentado em muitos lugares? É tão bom que quase fica ruim. Se alguém precisar sair da igreja de Cristo, tem muita dificuldade de viver sem a gente. É muito difícil. Sabe uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de estar viajando? Por exemplo, amanhã eu precisava estar lá de manhã. Tem uma reunião de um grupo pequeno de pastores amanhã. O café da manhã. Como é gostoso estar ali com aqueles irmãos. Como eu sinto a falta. Mensalmente, como é ruim não estar na reunião da SIC lá, pastor. Como é ruim. A minha esposa não perde aquela reunião de jeito nenhum. Se eu estiver viajando ou não, ela quer estar lá. Quer estar lá porque é tão importante estarmos aqui desfrutando da comunhão. E isso é apenas uma tênue demonstração daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Nós vamos decidir hoje deixar para trás todo e qualquer embaraço. Alguns de vocês, talvez quando foram olhar, pediram ao Senhor para te ajudar a fazer um check-up através do Espírito Santo, né? Bater uma radiografia completa, né? E talvez o Espírito de Deus vai mostrar manchas ali, manchas lá na alma, manchas no Espírito, pecados, às vezes pecados de estimação. Estejam dispostos a abandoná-los. Amém? Aqueles pecados que quando o Espírito de Deus vai falar com você, você muda de assunto. Muda de assunto, né? Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Amém? Precisamos deixar para trás todo e qualquer embaraço. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. E então nossa caminhada com Jesus, o caminho para a nossa continuada caminhada vai estar plenamente aberto. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho a impressão que você hoje está entendendo. A sua expressão facial está me parecendo que você está entendendo. E que você está disposto a deixar qualquer pecado, qualquer embaraço, qualquer peso, qualquer coisa que te impede de caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Então, aqueles que querem fazer isso, nós vamos orar. Fique em pé e nós vamos orar.